Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast No Fim do Dia, nosso podcast de tecnologia, inovação e empreendedorismo aqui do Grupo ND. É uma satisfação muito grande estar dentro desse grupo sensacional, multicanal, aqui o Grupo ND, e fazer parte dessa comunidade toda aqui é muito importante. E a gente segue aqui levando o nosso trabalho de levar o entretenimento através de conteúdos de tecnologia e inovação para o mercado como um todo. Então, segue aí sempre acompanhando a gente, acompanha a gente nas plataformas, sempre no YouTube, Spotify, Apple Podcast, acompanha a gente também nas redes sociais, No Fim do Dia, é só procurar, pode me adicionar também, procure Lito Aguiar e acompanhe e fique por dentro de tudo que a gente produz aqui dentro do podcast, não só aqui no podcast, mas por trás das câmeras também, nas conversas que a gente faz, nós estamos aqui hoje diretamente de dentro do evento aqui na Fiesc, já vamos falar um pouquinho sobre esse evento, depois nós vamos descer ali, vamos produzir um pouco mais de conteúdo, então fique ligado aí nos nossos conteúdos como um todo. Então, como eu disse, nós estamos aqui dentro da Fiesc, um prazer imenso estar aqui dentro da Fiesc, eu estava falando aqui antes da gente começar a gravar, foi onde eu comecei a minha carreira dentro da Fiesc, então voltando aqui para entrevistar, para bater um papo aqui com uma figura tão ilustre, o conhecido Fiades no mercado, mas José Eduardo Fiades, diretor de inovação e competitividade aqui da Fiesc. Estamos no meio da quarta edição do SCE Expo Defense, Inovação e Tecnologia. Fiades, obrigado por conversar um pouquinho aqui comigo e trocar um pouquinho de figurinha. A plateia está assistindo aí. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando para você um pouco contextualiza um pouquinho para nós o evento, o SC Expo Defense. O que é, como é que ele, qual o objetivo, o propósito dele e como é que está sendo essa edição aqui agora, hoje na Fiesc? Legal, acho que isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem um evento que não sabe muito bem por que existe. Exato. E tem às vezes, vários objetivos e tal, mas não tem uma frente bem clara. Por que esse evento existe e por que o tema é importante? Nós estamos o tempo todo, vocês também discutem isso, eu acho que o tema aqui do programa é esse, o tempo todo discutindo como promover o desenvolvimento das regiões, melhorar a qualidade de vida, aumentar a renda da população, gerar empresas competitivas, gerar valor, economia e tal. Isso acontece muito tipicamente em lugares do mundo, né, que já experimentaram esse processo de crescimento alto. E, por exemplo, um dos mais emblemáticos é o Silicon Valley, né, o famoso Vale do Silício, na Califórnia, que agora até está passando por alguns repensares, assim, mas, ao mesmo tempo, o Texas está se desenvolvendo muito, a Flórida está desenvolvendo muito. No mundo, a gente tem Israel, que mesmo com guerra, teve um salto gigantesco nos últimos anos. Índia está crescendo bastante, China nem se fala e tal. E como que esse processo acontece, como é que ele é planejado, como é que ele é estruturado, é um tema que é alvo de estudos, né, de visitas, e o pessoal vai conhecer e tenta entender. E uma das razões que aparece quase em todo lugar é a relação com o setor de defesa. Forças Armadas, aeroespacial, etc. Porque esses setores normalmente estão na ponta do desenvolvimento tecnológico. Então, é uma maneira de você entender para onde o mercado está indo e absorver tecnologias que podem ser trazidas para o mercado e virar bons negócios. Eu gosto de dar um exemplo sempre que eu acho que é interessante, que foi o discurso do John Kennedy na Universidade lá do Texas, quando ele anunciou publicamente pela primeira vez a viagem à Lua, a missão Apollo, né? E ele disse o seguinte: nós escolhemos viajar para a Lua, fazer a missão Apollo, não porque é fácil, mas porque é difícil. E é difícil porque vai exigir que nós nos organizemos na área de materiais para desenvolver toda uma série de novos materiais, na área de alimentos, porque vai ter que desenvolver um alimento que seja consumido lá no espaço, na área de saúde, na área de vestuário, têxtil, confecção, etc. Isso vai traçar uma forma de desenvolvimento que vai nos ajudar a organizar a própria economia do país, vai trazer benefícios para o dia a dia. Então, veja, um projeto de defesa, né, no final das contas é um projeto aeroespacial, estava até no contexto da Guerra Fria, que é fundamental para o desenvolvimento do dia a dia, da economia. Então, esse evento aqui ele é importante porque o setor das Forças Armadas, a fragata que está sendo desenvolvida lá, está sendo construída lá em Itajaí, né? Está sendo desenvolvida uma fragata? Está sendo feita aqui para a Marinha, 4 fragatas. Tá? Nossa! Com muitas indústrias de Santa Catarina, outras do Brasil, outras do mundo, né? O avião da Embraer
está sendo produzido lá em São José dos Campos, o tanque, ou o sistema de radar, ou o satélite. Todos esses produtos na área de defesa eles usam tecnologia de ponta. Entendi. E isso precisa ser trazido para a vida real, né? Uhum. Você sabe que assim a silver tape que você usa para colar certas coisas, aparece o filme do Apollo 13 lá, porque foi um tipo de fita altamente durável desenvolvida para o aeroespacial, né? E assim, toda uma série de E isso, tecnologias. isso hoje é uma realidade, desculpa te cortar, Sim, porque é uma isso. curiosidade, isso é uma realidade hoje, porque a gente vê muito o desenvolvimento de tecnologias Uhum, para defesas lá fora, né? Então a isso. gente vê muito, os Estados Unidos, como é que faz, mas isso também é um processo que acontece dentro do nosso país, então. Com Então certeza. tudo que a Eu gente desenvolve, vou te dizer assim que nós estamos fazendo, por exemplo, um nanosatélite aqui no Instituto do Senai, no Sapiens Park, que funciona lá no Sapiens Park. O que é um nanosatélite? Um satélite pequenininho, que atende determinadas demandas, né, de comunicação, de monitoramento para a agricultura e tal. Isso faz parte de um plano de desenvolvimento aeroespacial do Brasil. Envolve a Agência Aeroespacial, INPE e assim por diante, né? Então, é uma alta tecnologia que nós estamos desenvolvendo para ser aplicada para monitorar as pragas numa plantação de soja, por exemplo, uhum, né? E, ao mesmo tempo, nós temos empresas aqui na nossa posição hoje que tem coturnos com gel congelante para resfriar, para você usar pelas Forças Armadas da OTAN no deserto do Saara. Isso que eu estou dizendo é real, né? nossa, Então você imagina que essa tecnologia que está sendo produzida aqui em Santa Catarina para fazer um coturno especial para o soldado utilizar na areia do Saara, ela pode depois ser trazida para o coturno que você vai usar ou na indústria para proteção ou mesmo para questão estética, né? Ou de conforto. Então, essa troca ela acontece muito no mundo e nós estamos começando a aprender a fazer aqui no Brasil também. mas isso ainda não está implantado na cultura do brasileiro. É uma coisa que a gente quer. É um desafio de vocês ou É um não? desafio nosso, acho, como país, inclusive, porque Entendi. eu até digo o seguinte: tem um desafio cultural no primeiro momento, inclusive histórico, porque existe, por questões aí que todos sabemos, até por essa situação de polarização da sociedade atualmente, né, de dificuldade de interação de certos segmentos da sociedade com as Forças Armadas, né? Questão de 64, regime militar e assim por diante. E veja, nós não estamos discutindo política aqui. Claro, claro, O claro. nosso objetivo é dizer o seguinte: existe uma situação que são as Forças Armadas do país, que desenvolvem tecnologia para defender a fronteira, para defender proteger o nosso oceano. Nós temos uma costa marítima que é maior do que o nosso tamanho de terra, certo? A chamada Amazônia Azul, que o pessoal chama. A costa que é de propriedade do Brasil, né, ela tem mais área do que o nosso território de terra. É mesmo? Sim, é ligeiramente superior aos 8 milhões, 500 e poucos mil quilômetros quadrados. Você precisa proteger isso com navios, né, com Tem que submarinos, monitorar? monitorar e tal. Até por questões de segurança e por questões também de contaminação, de eventos, de acidentes e tal. Então, você tem a defesa que tem que desenvolver tecnologia e você tem a sociedade que quer um tecido que seja mais resistente, ou que proteja de questão de suor, que hoje a gente tem nanotecnologia para tecido, para aplicações de controle de odor e tal, ou você quer um alimento que possa ser utilizado mais tempo, e aí você tem um conservante que é desenvolvido por conta das Forças Armadas. Então tem todo um conjunto de tecnologias que muitas vezes são trazidas do militar, que é o limite, né, o extremo da segurança, do avanço tecnológico, para o dia a dia da sociedade, e isso é bom. Entendi, entendi. E como é que tá sendo essa movimentação aqui? Existe uma parceria de empresa privada para esse evento que vocês estão fazendo? Como é que é essa colaboração com a iniciativa privada? Esse é um grande desafio. Essa sua pergunta é chave, né? Porque é meio que como você pergunta assim, como é que faz a relação universidade-empresa? Também é um desafio, Aham, né? sim. Como é que você interage empresas com mercados internacionais? É um grande desafio. Uhum. E a mesma coisa com o setor de defesa, né? Nós não temos uma tradição disso, nem do setor empresarial, nem das Forças Armadas. Cultural, né? Para você ter uma ideia, eu creio que há 2 anos atrás, se não me engano, ou 3, enfim,
nós tínhamos 3 empresas que forneciam para as Forças Armadas em Santa Catarina, 3 indústrias. 3 indústrias. Hoje nós temos 33, tá. É legal, né, Sim, aumentou. mas nós temos 50.000 indústrias em Santa Catarina, Nossa. né. Claro, se você descontar aí as micro e pequenas, pelo menos 2.000 indústrias estariam capacitadas para fornecer, tá. E nós temos 33, então tem espaço grande para avançar. Então esse desafio, mostra a dificuldade é porque você tem que desenvolver tecnologia, você tem que qualificar o produto, você tem que ter processos padronizados, Uhum. você tem que passar por uma certa certificação. Mas depois que você passou por ela, você tem um cliente privilegiado, né. E de novo, não é só para satélite, tanque de guerra, avião, é para café, Uhum. ou seja, para comida, para alimento, é para roupa, é para corda, é para cabo de eletricidade. Então você tem uma oportunidade muito grande de fornecer os sistemas de macaco hidráulico para tem uma empresa aqui que desenvolve um macaco hidráulico para levantar um tanque de guerra, Nossa. 12 toneladas, tá. É um produto, sofisticado? Claro que é. Subir 12 toneladas é sofisticado, mas para eles é mais um produto Uhum. que atende um cliente especial. Só que para chegar lá, teve que qualificar, teve que desenvolver confiança, entrar no processo depois licitatório e vender para o Então existe um processo de não vou chamar de maturidade, vai, vou chamar de adequação do empresário também a isso, de fornecer a ser for qualificação e de qualificação. validação. Isso, Qualificação e validação para atendimento do setor de é isso aí. defesa. Que é o que se chama de empresa estratégica de defesa. Ela Ah, recebe o título, né, a qualificação pode de repetir? Empresa? empresa estratégica de defesa. Empresa estratégica de Isso, defesa. ela é uma fornecedora especial. Entendi. E ela Fornecedora fica especial. credenciada a fornecer. Isso, isso. E esses processos, eles são processos licitatórios, assim, também segue o Não, padrão não, governo ou são é o processo processos de diferentes? habilitação normal. Para vender, daí sim é licitatório. É licitatório. Isso, mas daí você já se está apto a vender ou participar da concorrência, se você passou pela validação como empresa estratégica de defesa. E Uhum. essa é aberta o tempo todo. E o que que nós temos hoje aqui no nosso estado que esteja já existe alguma coisa que seja referência para o setor de defesa, que nós sejamos você disse que tem um estaleiro em Itajaí que já está fazendo desenvolvimento de Olha, eu diria que Santander é um estado especial, né. uhum. A gente tem muitas indústrias já fornecendo, desde software até na fragata, por exemplo, uma das partes mais críticas vamos dizer assim, é a parte de aço que junta as partes de aço naquela quilha de frente da fragata do navio, Ah, onde une a união do tudo. do casco ali? Ali é um produto de uma empresa catarinense, Olha tá. Então só. você tem desde esse nível de complexidade, risco e dificuldade, né, até, arroz, café, etcétera, Uhum, passando pelo coturno do deserto e pelo macaco hidráulico, né. entendi. Então, é isso que é legal, porque as Forças Armadas é como se fosse o mercado todo, do ponto de vista de perfil de consumidor, só que no nível de maior exigência. Uhum, Então, se qualifica melhor a empresa para poder fornecer. entendi, entendi. E hoje nós estamos é a quarta edição, Isso. né, desse evento aqui. Esse evento, ele é um evento, ele é itinerante? Ele é hoje em Santa Catarina. Não, esse é mais uma conquista de Santa Catarina, da equipe aqui do Conselho de Defesa, que a gente chama, e da nossa equipe que organizou o processo. É a quarta edição, todas foram aqui, né, e a ideia nasceu aqui. Entendi. Então, provavelmente vai continuar aqui. Mas ele não é focado em Santa Catarina, mas não é focado é Podemos é nível Brasil. recebemos especialistas e militares, o Ministério da Defesa estava aqui hoje, o Comando das Forças Armadas e tal, Uhum. de todo o Brasil, e está aberto a empresas também que eventualmente vêm de outros lugares, mas hoje é principalmente para a indústria catarinense. E nós temos tanto a parte de feira, como tem uma parte de conteúdo também, certo? Também, também. E uma parte importante de network, né, porque, nós procuramos trazer a alta administração das empresas, potenciais clientes, né, inclusive O privados. objetivo, então, tem um propósito de geração de Com negócios certeza, com também. certeza. É colocar em contato, é trocar cartão, é conhecer o produto, trazer as Forças Armadas, tudo dentro dos procedimentos, porque no final acaba numa licitação, Sim, mas você cria oportunidade para o contato, para a interação, para a relação, para o conhecimento, né, conhecimento, e isso. tudo mais.
Bom, muito bacana, Charles. E me diz uma coisa, no teu cargo hoje que você ocupa, Uhum. né, diretor de Inovação e inovação desenvolvimento. e desenvolvimento, Isso, né? isso. Hoje, quais são os seus principais desafios, Uhum. paradigmas aí que você enfrenta dentro Perfeito. e também os objetivos que você pretende Isso. com esse cargo? Nosso objetivo aqui dentro do planejamento estratégico da federação é basicamente no desenvolvimento ajudar a planejar as regiões e os setores em que Santa Catarina pode atuar para melhorar a qualidade de vida das regiões por meio do aumento da competitividade dos setores. Entendi. Então, por exemplo, o oeste nosso, todo mundo sabe, é muito focado em alimentos, Isso. né? Carnes, laticínios, etc. Nosso objetivo é ajudar o desenvolvimento desses setores, né? Ou seja, buscar novos mercados, capacitar as empresas, ajudar a desenvolver tecnologia por meio dos nossos institutos e parceiros, etc. Mas, ao mesmo tempo, capacitá-los para fazer negócio, tanto no Brasil quanto no exterior. Ao promover o desenvolvimento do setor, você, ao mesmo tempo, beneficia a região e precisa desenvolver a região para atrair bons trabalhadores. Então, é um processo de Cíclico. alimentação cíclico, Aham. espiral, que a gente espera que aconteça. Você melhora a região, que torna a região mais competitiva para atrair empresas ou para desenvolver empresas mais competitivas, mais saudáveis, mais aptas. Isso gera qualidade de vida que atrai novas pessoas, que desenvolve a região e o processo é de desenvolvimento contínuo. Então, a inovação que nós pretendemos e precisamos gerar é, claro, inovação tecnológica, do conhecimento, mas não é só. Muitas vezes a gente fala em inovação tecnológica, pensa em ficção científica, É porque as né? pessoas, eu acho que uma oportunidade, me permita Sim, te interromper, porque eu acho que é uma oportunidade da gente conceituar bem isso, para o pessoal, né? isso, Porque tem muita gente que acha que a gente usa muito inovação e tecnologia juntos, isso. né? Mas existe a tecnologia e existe a inovação. Não necessariamente a inovação esteja dependendo da tecnologia e vice-versa, correto? Isso é Ou bem não? Isso é perfeito. muito legal para a gente Está conceituar. perfeito. Eu costumo falar o seguinte: você tem dois tipos de inovação e dois tipos de tecnologia. Boa. Quais são? As inovações, em geral, são ou inovações muito incrementais, de melhorias importantes, mas no dia a dia, que Uhum. você vai ajustando um Que vai pouquinho ali, aumentando, vai vai melhorando, aprimorando. aprimorando, ou uma disrupção. Então, por exemplo, você tinha o telefone normal, depois você teve o telefone celular, que foi uma enorme disrupção, e depois você teve o iPhone e companhia, que é uma outra disrupção. Uhum. Internet na tua mão. Essas são inovações fortes. Agora, a cada lançamento de um novo modelo de um telefone celular, você tem melhorias pequenas. Uhum. Essas são inovações menores, São incrementais, né? incrementais. Perfeito. Você é craque já no assunto. Então, inovação incremental e inovação radical, né? E você tem tecnologias que são mais do dia a dia, quase que tecnologias baseadas no conhecimento prático, certo? Você no aprendizado, na escuta do cliente, você vai aprendendo a ouvir, vai incorporando isso. E você tem a tecnologia baseada em conhecimento científico, em pesquisa e novas descobertas, né? Boa. Então, uma coisa é você dominar um conhecimento, que às vezes é fruto da tua experiência, que é joia. Outra é desenvolver ciência, que é fazer uma pergunta: por que funciona daquele jeito? Ou como funciona aquele fenômeno? E aí pesquisar durante anos e descobrir uma droga que cura uma doença, ou desenvolver um novo chip que tem um desenvolvimento, tem um processamento muito mais rápido, assim por diante. O cruzamento dessas coisas gera uma inovação incremental baseada numa tecnologia normal, uma tecnologia mais do dia a dia, Ok. que é o incremental bem no operacional, Tá. ou o incremental baseado numa ciência nova, numa nova tecnologia científica. Por exemplo, eu tornei o teclado do celular mais Eficiente. eficiente porque o cara lá na China desenvolveu um novo tipo de visor, de cristal líquido. Tá. Ciência ajudando o incremental, né? Ou o conhecimento prático que gera uma inovação radical. Isso acontece quando alguém diz o seguinte: um fast food, por exemplo. Na prática, foi um conhecimento prático de dividir o trabalho, de montar o sanduíche de uma maneira diferente, que gerou uma nova indústria inteira, Uhum. certo?
Então, uma coisa pequena do ponto de vista de tecnologia, aparentemente, mas uma inovação radical. Entendi. E o último estágio, que é você pegar uma ciência, né, nova, desenvolvendo toda uma tecnologia nova. Então, o novo chip com o novo cristal líquido que gerou um telefone, um smartphone que gera uma nova indústria. Entendi. Então, essas Nossa, são que aula. Muito bom. as formas de interagir. E não tem certo ou errado, né? Você tem Aham. empresas que estão ganhando muito dinheiro há muitos anos, ouvindo o cliente e fazendo o feijão com arroz na inovação. E tem empresas que fazem alta tecnologia e inovação radical, né? Uhum. O desafio do empreendedor, e os bons empreendedores sabem gerenciar isso, sabem equilibrar isso, porque você dificilmente sobrevive fazendo só uma coisa, só outra. Exato. E é um pouco isso. Muito bom. Eu vou te fazer, que tu me despertou um negócio legal agora nessa tua fala, e aí eu vou botar o crachá de professor aqui, eu sou professor universitário também, Legal. e aí eu vou botar o crachá de professor aqui para uma curiosidade, né? Uma é conceitual também, que eu vejo muito no mercado, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo muita, as pessoas, principalmente os gestores, eles cobram muito inovação, 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 Uhum. e talvez exista uma confusão conceitual aí entre inovação e invenção, não é? Perfeito. Tu não acha? Não, com certeza. Esse é um problema mundial, né, Não é? de conceituação. A invenção é o criativo. Uhum. Inovador é aquele que coloca a criação resolvendo um problema útil no mercado, é a Eu aplicação. vou querer que você repete essa É. frase, por favor. A invenção é aquilo que é uma criação nova, é uma ideia nova, Uhum. é um protótipo, etc. Inovação é quando resolve um problema de maneira útil e incorporada no mercado, certo? Muito boa essa frase, muito É, boa. essa é a diferença fundamental. Você pode dizer o seguinte: sim, mas para eu ser um inovador, eu tenho que ser um inventor. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ser um inventor ótimo. Eu converso contigo, me passa aqui alguma dessas invenções, eu vou comprar ou vamos fazer uma sociedade, e eu sou bom para colocar no mercado. Porque talvez você nem consiga, você não tenha essa habilidade de entender como é que a tua invenção Exato. resolve o problema do cliente. Porque você é bom para bolar coisas novas. E às vezes o cara é bom para pegar essa ideia nova e resolver um problema no mercado. Esse é o inovador. E tem alguns gênios que são as duas coisas. São as duas coisas? Um Né? pouquinho mais raro, né, Aí esse é mais cara. raro, é mais Mas difícil. tu não acha que, tipo, a inovação, eu vejo a inovação, falando de mercado, né, eu Sim, vejo a inovação ela muito mais ligada à vantagem competitiva sim, também, porque, né. é claro, Então se eu isso. pego a invenção e eu consigo transformar a invenção numa vantagem competitiva, que não necessariamente eu preciso ser o inventor, Isso, mas eu identifiquei, às vezes você é o inventor, eu peguei a invenção e falei assim: "Cara, eu sei transformar isso em vantagem competitiva". perfeito. E por que que isso é fundamental? Porque quando a gente fala em colocar no mercado, o que que tem no mercado? Concorrência, Concorrência. tá? Porque a definição de competitividade também é eu não quero ficar falando em conceito aqui, mas esse é um ponto que eu acho que sempre eu aprendi de um professor muito interessante que eu tive no passado, até foi membro da minha banca de mestrado. Eh, ele estava o tempo todo em indústria, só em alguns momentos ele foi professor, ele era um cara muito prático. Ele disse assim: "Sabe o que que é competitividade? Competitividade é competência para competir", tá? Repete de novo. Competitividade é competência para competir, Competência para competir. certo? Ou seja, pressupõe que você tem o domínio de alguma coisa para aplicar na concorrência com alguém no mercado. Isso é Muito, competitividade. pô, fantástico. Então, é o que você falou. Se eu não tenho concorrente, não faz sentido falar em competitividade. Aham. E se eu vou desenvolver uma coisa nova, é uma vantagem para ter uma competência para superar o meu concorrente. Essa é a visão e a busca da inovação. Sensacional. E você, mais na via acadêmica também, você não Uhum. acha que qual a tua visão em relação à implantação desses conceitos de inovação e tecnologia e tudo mais na academia? Esse é um desafio, né, no mundo e particularmente no Brasil, porque nós estamos tendo uma dificuldade, pessoas assim, como eu, assim, provavelmente estão sendo incompetentes para poder motivar os jovens do Brasil a gostar mais de matemática, de ciência, de inovação, de tecnologia. Porque nós temos comparado com Coreia, com Japão, com China, etc., uma quantidade de gente
que gosta, que quer fazer, quer estudar matemática, ciência, tecnologia, inovação, etc., menor do que outros setores, né? Então, esse é um desafio. O sistema CS-Senai aqui, por exemplo, está trabalhando muito forte para tornar mais divertido, mais prático, mais aplicativo os conhecimentos científicos e tecnológicos, né? Por exemplo, você chegou a fazer bola de meia quando era criança? Fiz. Sabe o que é isso, né? Nossa, fiz. Provavelmente as pessoas estão Tem muita gente pensando que num nem sabe o monte que de é meia, falar. assim, junto, né? Bola de meia era uma bola feita com meias velhas, né? Se enrolava, Se a mãe enrolava, costurava para não costurava e tal. abrir. E você sabia que a bola de meia ela ficava mais dura se você usasse uma meia mais fina, porque daí compactava. Se você usasse meia de lã grossa, ela ficava mais Na fofinha. macia, mais fofinha. Isso é um conhecimento de ciência. Você está falando em volume, peso, textura, montagem de alguma coisa e tal, certo? Construção, né? Construção. Isso é ciência, né? Mas nós ainda não conseguimos mostrar para as crianças, para os jovens e tal, que isso pode ser divertido, que isso pode ser prático, Isso é legal também. entendeu? E esse é um desafio que o sistema Fiesc tem e que é um problema do Brasil. Para a gente desenvolver mais ciência e tecnologia, e não significa que é só matemática, etc, etc. Não, é arte também, né? Tanto que o termo que nós utilizamos é STEAM, que vem das palavras em inglês ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Porque a arte é fundamental também. STEAM. STEAM, isso. Como é que STEAM. STEAM? S de Science em Science, inglês, Technology, Technology, Engineering, Engineering, Arts Arts. e Mathematics. STEAM. É a metodologia das escolas do SESI e do Senai, Uhum. tá? Onde a gente aprende, né, por exemplo, que um robô ele é um produto que envolve matemática, arte também, porque você tem que ter um design adequado, você tem que comunicar bem, você tem que Tem a cognição ali. cognição, exatamente. Esse é um ponto-chave. E nós estamos aprendendo a fazer isso. A gente tem que incorporar na educação isso mais e também na nossa cultura, né? Por exemplo, se você pegar no Google aí da vida e colocar assim, número de filmes que colocam o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a engenharia e tal como tema do herói. Ou seja, o astronauta é o herói, o engenheiro é o herói, o inventor é o herói, o empreendedor é o herói. Você vai ter um certo número aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e no Japão, na China. Se você botar assim, número de empresários, etc., etc., que são maldosos, ou engenheiros que são caretas, etc., você vai ter mais no Brasil do que nos Estados Unidos, no Japão, na China e tal. Porque a gente não valoriza muito o professor, Não. a gente não valoriza muito o cientista. Qual que é o estereótipo do cientista? É um cara meio maluco, Meio maluco. certo? Sem sucesso na carreira. Sem sucesso na carreira, né? Nos Estados Unidos é o cara que vai para a NASA. Daqui a pouco ele já virou o Tom Cruise no Top Gun, certo? Então, assim, essa cultura de valorização do conhecimento e tal, nós estamos avançando, mas esse é um desafio das escolas, da imprensa. Um programa como o teu podia estar falando, eu adoro futebol, mas ele podia estar discutindo Copa do Mundo. Convocação, né? Exatamente. Acabou de sair, né? É super divertido, tá? Mas também é legal, de repente, a gente falar sobre tecnologia. E você está fazendo esse papel aqui, traduzindo as maluquices que às vezes a gente não consegue comunicar bem. Que legal, que legal. Muito maneiro, muito legal. Fiades, obrigado. Muito, muito obrigado. Dá para ver como você detém muito conteúdo, como você domina o conteúdo. Obrigado. E dá para ver também que você tem bastante paixão pelo que você faz, e você gosta bastante do que você faz. Então, te desejo bastante sucesso. Dá para ver que idem você tem bastante paixão também. Conta com a gente no fim do dia, conta no fim do dia como um braço aí de fomento ao mercado de tecnologia e inovação. Conta lá com a gente bastante. Legal. Tá? É para isso, então o propósito do programa, do podcast é esse, ser um fomento para o mercado de tecnologia e inovação. E aí, estar com figuras como você é sensacional. Muito obrigado. Legal. Parabéns para o grupo aí, parabéns para você pelo desafio. Muito sucesso, porque isso é muito importante para o Brasil e para Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço.
Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso No Fim do Dia, direto aqui do evento da Fiesc SC Expo Defense e de Inovação e Tecnologia. Muito obrigado e até o próximo episódio.